Uma bateria ideal de força eletromotriz E está ligada a um circuito como ilustra a figura a seguir. Aqui está a fonte geradora, a corrente no sentido convencional chega nesse ponto que é o nó, se divide. Aqui nós temos duas resistências associadas em série, 2R com R, associando em série a resistência equivalente às duas resistências, será a soma dessas resistências, portanto 3R. O mesmo se dando aqui. Os pontos A e B, cuja diferença de potencial é solicitada no enunciado. Note, calcule a diferença de potencial VA menos VB entre os pontos terminais A e B em função de E. Começando então aqui aplicando a lei de Ohm, temos a força eletromotriz E igual à resistência equivalente REC multiplicada pela intensidade de corrente elétrica, onde REC é igual a 3R sobre 2. Por quê? A REC do circuito ela será a resistência equivalente dessas duas resistências associadas em paralelo. Cada uma delas tem resistência equivalente 3R, como já calculamos no início. Portanto, temos dois caminhos aqui para comentar esse valor. O primeiro é, toda vez que duas resistências iguais são associadas em paralelo, a resistência equivalente será dada pela metade do valor de uma delas. Desse modo, como vale 3R, 3R sobre 2 aqui. Ou então, você pode calcular fazendo o produto dessas duas resistências dividido pela soma. Então, nós teríamos 3R vezes 3R, o que dá 9R ao quadrado, sobre 3R mais 3R, o que dá 6R. 9R ao quadrado sobre 6R, simplificando 3R sobre 2. Muito bem, qualquer um desses caminhos nos leva a um valor de resistência equivalente para o circuito, valendo 3R sobre 2. O E, portanto, será igual a REC, que é 3R sobre 2, vezes I, de onde podemos tirar que I vale 2 vezes E sobre 3R. Podemos, então, observando que essa resistência é igual a essa, cada uma valendo 3R, que IA será igual a IB, que é igual a I sobre 2. Quer dizer, esse ramo recebe uma intensidade de corrente A, esse ramo recebe uma intensidade de corrente IB, ambas iguais e valendo a metade da intensidade de corrente I total do circuito. Como já sabemos o valor de I, podemos, dividindo por 2 esse valor, obter I sobre 2 igual a E sobre 3R. Isso será então IB e isso será IA também. E como podemos escrever que o potencial, por exemplo, nesse ponto, será a força eletromotriz gerada aqui no gerador, menos a queda de tensão devido à passagem da corrente elétrica por esse resistor, portanto, menos RI, note que o resistor sendo ômico, a queda de tensão entre esse ponto imediatamente antes do resistor e esse imediatamente após a passagem da corrente elétrica pelo resistor, é dada pelo produto da resistência pela intensidade de corrente. Isso é, quanto maior a resistência, maior a queda de tensão. Quanto maior a intensidade de corrente, maior a queda de tensão. Uma forma de produto. Essa diferença de potencial, então, tem que ser subtraída da DDP gerada pelo gerador para que obtenhamos justamente o potencial nesse ponto ou nesse ponto. Podemos, então, escrever que VA será igual a, note, o V no ponto A será E menos R, o valor da resistência aqui é exatamente R, vezes I. Qual I? O IA. Quanto ele vale? E sobre 3R, é o que está aqui. Isso nos dá, simplificando R com R, E menos E sobre 3, o que dá 2E sobre 3. Vamos agora obter VB usando a mesma ideia. Ocorre que em VB, quando a corrente IB passa por aqui, a queda de tensão é devida à passagem da corrente elétrica por um resistor que vale 2R. Desse modo, aqui entra 2R vezes IB. Só que IB é igual a IA, que vale E sobre 3R. E sobre 3R, então. Simplificando R com R, temos E menos 2E sobre 3, o que dá 1E sobre 3. Podemos, então, agora fazer VA menos VB, que é o que o enunciado pediu. VA menos VB, então, será 2E sobre 3 menos 1E sobre 3, o que dá 1E sobre 3. Encerrada a questão.